Quantos querem ouvir palavra de Deus? Diga amém. Queridos, pegue o exemplar bíblico que você trouxe para a casa do Senhor e abra este exemplar no livro de Números. Livro de Números, estaremos lendo no capítulo de número 14 deste livro, o livro de Números. Para você que ainda não tem muita intimidade com a Bíblia Sagrada, este é o terceiro livro da Escritura. Nós temos o livro de Gênesis, de Êxodo, o livro de Números, e está dentro do Pentateuco, somando o livro de Levíticos e Deuteronômio, que são os dois livros seguintes. Nós temos os 5 livros do Pentateuco, 5 livros da lei, que nós consideramos ter sido escrito por Moisés. Então, localize este terceiro livro da Sagrada Escritura, o livro de Números, e o capítulo que nós estaremos lendo é o capítulo de número 14. Aqueles que já localizaram o texto sagrado, por favor, sinalizem a mim com um amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Verso 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. Quantos podem glorificar a Deus por essa leitura? Meus queridos e amados irmãos, dileta igreja do Senhor, este texto veio ao meu encontro quando eu estava buscando do Senhor uma palavra para a nossa meditação, a nossa reflexão aqui hoje à noite. E ao participar com os irmãos deste culto e prestar atenção naquilo que foi aqui emitido de adoração a Deus, em confirmação àquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a
perseverança no Senhor. O coro do hino que os nossos jovens louvaram fala sobre isto. Independente de qualquer que seja a situação ou a circunstância, de que eles permanecerão, perseverarão no Senhor, buscando a Deus, adorando o Senhor. E eu olho para este texto, que é um texto que narra a história, há uma narrativa histórica, aliás, boa parte do Pentateuco é uma narrativa histórica do nascedouro do povo de Deus, da história do povo de Deus chamado Israel. E essa história é uma história bastante vasta, grande. Temos 4 livros. A partir do Êxodo, nós vemos toda a trajetória deste povo até o livro de Deuteronômio. Então, nós temos 4 livros que vão trabalhar toda essa história, toda esta jornada. E é interessante que a jornada do povo de Israel estava chegando ao seu final, já que eles saíram do Egito, passaram pelo Mar dos Juncos, o Mar Vermelho, tudo indica o Golfo de Suez, e chegaram ao deserto, e por ali passaram, chegando à Península do Sinai, receberam a lei do Senhor, viajaram por quase 2 anos, chegaram a Cades Barneia, às portas da Jordânia, enviaram ali espias, 12 homens, para avistar a terra, para confirmarem aquilo que o próprio Deus tinha dado a eles, porque quando o Senhor os tirou lá do Egito, o Senhor disse a eles que eles iriam atravessar o deserto, mas era para que no deserto eles reconhecessem Deus como Deus provedor e adorassem ao Senhor diante do Deus de toda a terra. De forma que o deserto não era um local para eles ali montarem as suas tendas e ali ficarem. Eles tinham noção de que eles estavam atravessando o deserto. E aqui está já um princípio para todos nós. O Senhor não tem desejo de nos manter no deserto, não. Deus quer que eu e você atravessemos o deserto. E nessa travessia, Ele nos dará as experiências que Ele irá revelar a cada um de nós. Alguém que ao chegar no deserto, acha que o Senhor irá matá-lo no deserto. Acha que ali é o fim da história. E não é, muito pelo contrário. Agora, é no deserto que Deus traz a nós grandes experiências. No deserto, este povo, eles presenciaram o Senhor como provedor de água quando não tinha lugar nenhum para retirar água. Ao ver uma pedra, o Senhor faz verter água da pedra, porque o Senhor não precisa de situação favorável. Ele é Deus e é poderoso para realizar todas as coisas. Quem consegue entender esta verdade? Quando eles estavam com fome e não havia lugar algum para adquirir alimento, o Senhor então mandou do alto maná para que eles se alimentassem todos os dias. Porção dobrada na sexta-feira, para que não precisasse recolher no sábado, já que o sábado era um dia de repouso, e lá no domingo novamente caía do céu o maná, a provisão do Senhor. Você acredita em um Deus que é provisão? Eu estou pregando acerca de um Deus que é provisão, e Ele te trouxe aqui esta noite, me trouxe aqui esta noite, e Ele tem provisão para as nossas vidas também. Eu não sei o que é que você precisa. Eu não sei se é água, eu não sei se é maná, ou se você já está um tanto que cansado dessas coisas e está pedindo carne ao Senhor. Mas até mesmo quando eles pediram carne ao Senhor, o Senhor soprou o seu vento e trouxe um banquete no deserto. Glória a Deus, porque o nosso Deus é providência. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando eles estão à porta da terra de Canaã, e eles já avistam a terra
checam a terra, retornam com o relatório da terra. E o relatório da terra dizia que a terra era exatamente como Deus havia dito que ela era. Uma terra que manava leite e mel. Essa expressão indica que era terra boa para o gado, para a plantação. Era uma terra fértil, até porque Deus, querido, sempre nos levará para um lugar fértil. Deus não quer que nós estejamos em um lugar de esterilidade. A Bíblia mostra muitas mulheres estéreis na Bíblia, mas todas elas o Senhor curou para que elas pudessem ser férteis. Glória ao nome do Senhor. Temos o caso das matriarcas, Sara, Rebeca, não é? Temos o caso da Raquel, temos o caso de Ana, tantas mulheres que de forma extraordinária, elas ali foram curadas para poderem produzir, ter seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. De forma que a terra onde o Senhor estava levando este povo era uma terra que manava leite e mel. Este texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar que o povo de Israel, os hebreus, eles irão se rebelar contra Deus, se rebelar contra a liderança levantada por Deus, Moisés e Arão, tudo porque a terra que o Senhor havia prometido, uma terra que manava leite e mel, é bem verdade, mas também ali havia algumas situações, circunstâncias que eles deveriam enfrentar. E muitas vezes, até quando nós nos rendemos a Cristo, nossas primeiras experiências e os primeiros passos, muitas vezes no começo de nossa fé, a gente acha que nós não passaremos por lutas, a gente pensa que nós não passaremos por obstáculos, mas Deus nunca nos disse que nós não teríamos obstáculos, que nós não teríamos lutas. Muito pelo contrário, o próprio Cristo disse que neste mundo nós teríamos muitas aflições, mas Ele também nos recomenda um comportamento. Ele diz a nós: tende bom ânimo. Haverá luta, muitas vezes haverá gigantes, mas eu e você não podemos perder o nosso ânimo. Não podemos perder a nossa coragem, até porque quem fez a promessa a mim, quem fez a promessa a cada um dos irmãos foi o Senhor nosso Deus, e Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor diz que vai fazer algo, creia, porque nada irá impedir dele cumprir com a sua promessa, com a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus havia prometido, eles vão à terra e checam, e é exatamente como Deus disse que era. Mas agora, eles estão dizendo, e o que eles estão falando na narrativa deste livro de Números é muito grave. Veja, por favor, no capítulo de número 14, onde nós lemos. Eles estão dizendo, murmurando contra Moisés e Arão, com toda a congregação, dizendo: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. Como é que pode, sendo possuidores de uma promessa, tendo checado que o que Deus havia revelado é verdade, alguém desejar morrer lá no Egito ou no deserto? Esse texto, ele falou ao meu coração. Será que em algum momento a gente também não perde a noção de quem nós estamos servindo? De quem é que nós recebemos a promessa? Este povo de Deus agora está dizendo: era melhor ter morrido lá no Egito, era melhor ter morrido neste deserto. E eles estão vivos, são possuidores da promessa, chegaram a bênção que Deus tem para entregar nas mãos deles, e aqui, se eles não tivessem murmurado, a bênção ia chegar na mão deles quantos dias? Uma semana, Kleber, no máximo. Aliás, vamos melhorar isso, né? Vamos colocar aqui 20 dias.
já que de onde estavam eles foram em 20 dias e voltaram em 20 dias, 40 dias para ir e voltar. E o Senhor, por causa da murmuração, pega cada dia desse e transforma em um ano. E diz, agora vocês vão rodar no deserto e vão agora sepultar-se no deserto. E a gente tem que tomar um cuidado com aquilo que a gente pede ao Senhor. O que é que eles estão pedindo nesse texto? Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou quem dera tivéssemos morrido onde? Qual é o desejo deles? E o que é que aconteceu com eles? Onde? Mas quem é que pediu? Era desejo de Deus? Foi vontade de Deus? Vocês estão vendo aí, quem é que pediu isso? O povo. Então Deus falou, tá bom, feito conforme vocês desejam. Vão ficar 40 anos rodando nesse deserto, até que toda essa geração morra no deserto. Surge uma nova geração com essa, eu mantenho a minha aliança e entrego a minha promessa e cumpro a minha promessa. Deixa eu lhe dizer sobre algumas questões que são verdades espirituais e elas são imutáveis. Cuidado quando você abrir a tua boca para falar com Deus. Cuidado que você pede. Cuidado que você deseja. Cuidado para não murmurar contra o Senhor. E eu percebo aqui que tem bênção, irmãos, que já poderia estar nas nossas mãos e que são retardadas. Em 20 dias, eles estariam ocupando todo aquele território com vitória e levaram, irmãos, mais 38 anos para obterem aquela bênção que Deus tinha dito a eles. E o que é isto? É alguém que poderia já ter recebido o que o Senhor prometeu, mas está em um ciclo de murmuração, está em um ciclo de incredulidade, e o Senhor está dizendo, a bênção está na minha mão para entregar, mas você precisa mudar o comportamento, você precisa ter um comportamento com um ânimo diferente, com um espírito diferente, porque a bênção não está aqui, a bênção está na mão de Deus, e Ele entrega, porque Ele é poderoso para fazer tudo quanto apraz a sua vontade. Alguém consegue entender essa verdade espiritual? Eles se revoltaram, e eu não sei porquê, irmãos, deixa eu falar isso aqui, eu não sei porquê, esse tipo de revolta, vez por outra, acontece. Nós estamos aqui com o povo hebreu, mas você já viu um crente revoltado? Seja sincero, você já viu um crente revoltado? Já viu? Já presenciou um irmão revoltado? Já? Irmã, já presenciou uma irmã revoltada? Dá uma olhadinha do lado aí, você encontrou ela, disfarça. Já viu alguém revoltado? E olha, irmãos, que essa revolta, essa rebelião é contra Deus e contra quem Deus levanta. E que culpa tinha Moisés? Que culpa tinha Arão? Nenhuma. Foi Deus quem os levantou, e os irmãos se lembram que Moisés até procurou, falou, Senhor, envia outro, né? Usa outro. E Deus falou, não, é você, Moisés. Porque quem escolhe, quem levanta a liderança para o seu povo é Deus. Mas esse povo agora está revoltado contra Deus, contra Moisés, e aí está correndo um alto risco. Por quê? Porque eles querem levantar liderança por eles mesmos. Ah, irmão, e isso vez por outra acontece. Não queremos essa liderança. O que é que eles estão dizendo aqui? Olha aí, veja aí, por favor, versículo de número 4. E diziam uns aos outros, constituamos um capitão e voltemos. Para onde? Para o Egito. Aí deixa eu dizer, Moisés e Arão estão querendo ir para onde? Para onde? Para a terra prometida, em direção à promessa. Essa é a liderança que o Senhor constituiu. Promessa, terra de Canaã, possuir por herança. Mas eles agora querem constituir uma liderança. E se eles tivessem constituído a liderança, esse capitão era para fazer o quê? Para voltar. Para onde? Para o Egito. E aqui estabelece algo. Vez por outra, querido, surge um grupo que quer e deseja uma liderança para retroagir, para voltar, para ir de encontro ao que já está para trás.
Mas aqui o Senhor estabeleceu, sempre estará levando e conduzindo o seu povo para a terra de Canaã, é para frente. Eu lhe convido hoje a olhar para frente. Eu lhe convido hoje a olhar para a promessa. Eu lhe convido hoje a olhar para aquilo que está diante de você. Como disse o apóstolo Paulo, eu me esqueço daquilo que para trás fica e eu me lanço para o alvo que está à minha frente. Uramanda, Arábia, série. Quantos querem olhar para aquilo que está à nossa frente? E o que está à nossa frente é promessa, é provisão, é para possuirmos o que Deus já tem nos prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas é aí que vai aparecer Josué e Calebe. E Josué e Calebe aqui são personagens extraordinários que Deus levanta. Estão no meio do povo, estão no meio dos 12 que foram espiar a terra. E são aqueles que vão perseverar. São aqueles que vão dizer, não, voltar? Não, nós não somos daqueles que recuamos. Nós não somos daqueles que irão voltar ao Egito, não. Nós vamos avançar. E o que é que eles estão dizendo? Nós fomos lá. E de fato, de verdade, a terra é muito boa. E vocês não estão entendendo. Mas olha a expressão que eles aqui declaram. Tinha de fato lá gigantes, é bem verdade. Verso 6, eles rasgam as suas vestes. No verso 7, falaram a toda a congregação dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. O verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Olha que coisa linda. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Ou seja, ele está usando aqui uma metáfora para dizer, olha, o Senhor já nos deu eles já são nossos. Mas o que é que os outros estavam considerando? Não, eles são gigantes. Um espírito tal de inferioridade. Parece que tem gente que se ocupa disso. Eu sou o menor, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, vai dar errado. Você já ouviu alguém? Lança um projeto para você ver, sempre vai aparecer alguém assim, isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. E eles estão agora dizendo, há gigantes lá. E olha só a visão. Nós olhando para eles, éramos nós como gafanhotos. Se os gigantes estivessem olhando para eles, o que não é o caso, os gigantes até poderiam dizer, como o gigante Golias disse para Davi. Até poderia ser assim. Não tem homem em Israel para mandar um menino? O gigante poderia falar isso. Mas não é o gigante que está falando. São eles. Eles estão olhando para os gigantes e estão dizendo que eles eram como gafanhotos. Só que eles estavam se esquecendo de algo. O que Josué e Calebe não permitiram que eles esquecessem. Se o Senhor se agradar de nós. Olha o que ele está dizendo. A depender da minha postura, a depender de como eu me posiciono diante dele, a depender desse meu comportamento, se o Senhor se agradar daquilo que eu estou oferecendo a ele, do meu coração, do meu ânimo, o Senhor nos dará aquela terra. Nada impedirá de nós avançarmos e de nós entrarmos na terra da promessa. E eu quero liberar uma palavra ao teu coração, a depender, querido, de como você estiver diante do Senhor aqui hoje à noite, reconhecendo quem Ele é e o poder que Ele tem. Fique tranquilo, ainda que houver barreiras, ainda que houver gigantes, o Senhor é poderoso para colocar todo empecilho por terra e lhe fazer conquistar. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu pergunto, o que é que pode impedir você de conquistar? O que é que pode impedir você de avançar?
O que é que está impedindo você em sua caminhada de fé? O que é que está impedindo você de dar os seus passos nesta jornada espiritual? O que é que está querendo fazer você recuar? O que é que está querendo fazer você voltar atrás? O que é que está produzindo um sentimento de que era melhor o Egito, de que era melhor morrer na terra do deserto? O que é que está produzindo isto? Todas essas cadeias e prisões precisam cair por terra. Porque o Senhor que lhe trouxe até aqui, o desejo dele é fazer você avançar. O Senhor que te guardou, que te protegeu, que te amparou, que te alimentou. Olhe para você. Olhe para você. Não tem lhe faltado nada. Pergunto a você, não tem sido Deus provedor na tua vida, na tua casa, na tua família? Você já foi adolescente, você já foi jovem, já ficou velho igual o Paulinho? Foi ele que disse. Fez igual o salmista, já fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então não há motivos para você parar. Não há motivos para você desanimar. Não há motivo algum para pensar em voltar ao Egito. E também não há motivo para você querer morrer. Pare com isso. Tem pessoas que dizem, era melhor morrer. Era melhor nada. A melhor coisa é ficar vivo. Visite alguém no hospital e veja se eles querem morrer. Eles estão lá clamando e pedindo, ore por mim porque eu quero viver. E agora eles estão aqui usando essas palavras. E o Senhor está dizendo a mim e a você, eu não te chamei nem para ficar no Egito. E graças a Deus o Senhor já nos tirou do Egito, olha onde estamos. Eu não te chamei para que você morresse também no deserto. Eu te chamei para você conquistar a terra prometida. Para você comer do melhor desta terra, para você ter a provisão. Terra que mana leite e mel. Mas para isso nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que agrade ao Senhor. E a pergunta e a reflexão é, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou agradando ao Senhor? Pense um pouco sobre isto. Esses dois homens se colocaram diante de Deus e disseram, nós iremos permanecer confiando, agradando ao Senhor. E veja que não é fácil. Que momento difícil essa liderança está passando. Ao ponto de perder todo o povo. Você imagina o que seria Moisés e Arão se o povo inteiro voltasse? Você imagina a vergonha para Moisés, que tinha tirado o povo lá com sinais, com prodígios, daqui a pouco voltando todo o povo arrependido, dizendo, abra-nos a porta, Faraó. Estamos voltando, que vergonha, que decepção. Você consegue imaginar essa decepção para Moisés e Arão, que saíram de forma tão contundente, tão poderosa do Egito? Só que Deus é aquele que até permite esses momentos em que a gente parece estar confuso. Só que diz a palavra do Senhor que quando este povo se rebelou, ao ponto de querer apedrejar a sua liderança, olha a crise, olha a pressão. E eu gosto desse texto, sabe por quê? Queridos irmãos, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, chamados para essa tão grande obra, a nossa convicção tem que estar em Deus, porque muitas vezes será o Senhor que irá nos justificar, será o Senhor que vai mostrar a que Ele nos chamou. Oh, glória a Deus, porque diz a palavra do Senhor que quando o povo se levantou para apedrejar, algo aconteceu na tenda da congregação. A glória do Senhor se manifestou.
E vocês se lembram como era que a glória se manifestava? Pelo que consta aqui era dia, não é? Durante o dia, uma nuvem de glória descia sobre a tenda. E era algo tão interessante que ela se misturava a uma coluna, uma tocha de fogo da parte superior da tenda até os céus, sem fim. Alguns estudiosos dizem que ela ia mudando ao longo do dia, porque à medida que o dia ia chegando ao seu final, aquela nuvem ia tomando um formato. Não saía a nuvem e entrava a coluna de fogo, não. A nuvem ia tomando um formato de uma coluna. Ia aquecendo a noite, iluminando a noite. E quando eles estão pensando que podem tomar a direção da frente do povo de Deus, então o Senhor se manifesta naquela casa, se manifesta naquela congregação e diz a todos eles: o controle é meu, a direção é minha. Vocês não vão voltar, não vão retroagir, porque a promessa que eu fiz, eu vou cumprir. Eu vou colocar o meu povo na terra que eu prometi. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. O Senhor vai acabar com os rebeldes, com toda a rebeldia, e vai surgir um povo decidido a conquistar. E eu quero profetizar algo aqui nesta noite. Tem alguém que está com esse espírito de conquistar. Há um período na história deste povo chamado período da conquista. E eu quero liberar uma palavra ao teu coração. Persevere, não pare, não recue, não olhe para trás, porque a bênção do Senhor está aqui. E a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua casa e na tua história. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E não importa qual seja o sofrimento, a dor, as intempéries. Eles falaram dos gigantes, mas não pensaram nem em Jericó com as muralhas que tinham. Não pensaram nem no Jordão que teriam que passar por ele. Mas o Deus que nós estamos servindo, querido, abre o Jordão como abriu o Mar Vermelho para eles passarem. O Deus que nós estamos servindo, Ele faz muralhas caírem por terra, como caíram as muralhas de Jericó. O Deus que nós estamos servindo é alguém que pega já um velhinho, Caleb, 85 anos, que chega para Josué e diz assim: você lembra desse episódio que eu acabei de citar aqui? Você lembra quando nós estávamos diante de Moisés? Já faz 45 anos atrás. Mas eu estou com a mesma força e o mesmo vigor. E alguém diz para ele: mas tem gigantes lá. Ele diz: não, mas a fé que eu tinha lá atrás eu tenho agora. Eu disse lá atrás que esses gigantes eram como pão para nós e que Deus estava nos dando. Passou o tempo, mas eu continuo acreditando no que o Senhor Deus está me falando. Tem alguém que acredita na palavra de Deus? Se coloque em pé então, por favor. Oh, glória a Deus. Creia tão somente que esta noite o Senhor marcou a tua vinda aqui com esta palavra para lhe dizer: não é tempo de recuar, não é tempo de retroagir, é hora de avançar, é hora de seguir a caminhada. Se alguém chegou aqui pensando em parar, em retroagir, desanimado, entristecido, receba a força do Senhor nesta noite. Deixa Ele tocar na tua alma, deixa Ele tocar em teu espírito. Anima-te no Senhor nesta noite, porque muito cumprida é esta tua caminhada. Você não vai parar neste deserto. Eu fico imaginando este povo entrando em Canaã, tomando posse. Você se lembra de Raabe? A informação sobre esse povo chegou na frente dizendo: o povo de Deus está vindo aí. E é bom a gente já entregar a cidade, porque Deus já disse que a cidade é deles. E Raabe foi salva por acreditar em um Deus que nem era o seu Deus, em uma promessa que nem era sua, mas ela, não sendo hebreia, ela diz: eu vou me agarrar à promessa desse povo que está vindo aí. Inteligente ela. Ela diz: eu não quero nem saber, eu não quero é perecer aqui em Jericó. Então, se esse Deus que está trazendo esse povo é tão poderoso para abrir mar, para guardar e dar provisão no deserto a este povo, vencer os amalequitas, os medianitas, não serão
amorreus, cananeus, heveus, jebuseus e os zeus que ali estão, que irão conseguir barrar o povo de Deus. Eu tenho uma palavra profética para lançar dentro desta casa. Nada nem ninguém vai barrar o avanço de Deus para esta igreja, para este tempo. Sabe por quê? Porque esta casa é de Deus, esta igreja é de Deus, este povo aqui é de Deus. E se você acredita nesta palavra, abrace ela como Raabe e glorifique o nome do Senhor. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Oh, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, por esta palavra que nós acabamos de receber e que acabamos de ouvir. E quero lhe pedir, ó Deus santo e poderoso, que o Senhor continue operando e agindo neste lugar. Eu oro agora pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão com os olhos fechados e orando a Ti. Tu conhece cada luta, Tu conhece cada situação, Tu conhece cada circunstância. Enquanto aqui estava pregando, Senhor, eu vi, ó Pai querido, já muitos rostos molhados. Ó Pai querido, porque o Senhor, pela Tua palavra, alcança o que o homem não pode alcançar. O Senhor vê o que o homem não pode ver. O Senhor penetra no mais íntimo da alma, do espírito de cada um dos Teus filhos. Ó Pai, Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação. Encontre agora aqueles como Josué, como Caleb, que estão dizendo: eu creio na palavra, eu creio, eu creio na promessa, eu creio no Deus que a fez. Eu sei que embora haja circunstâncias, eu sei que embora haja perigo, risco, que embora haja gigantes, o Senhor é poderoso para colocá-los por terra e para fazer o teu povo triunfar. Agora eu oro, ó Deus, por esta igreja, onde o Senhor nos trouxe, ó Senhor, neste culto para glorificarmos e adorarmos a Ti. Onde houver alguém que está em batalha, onde houver alguém que está em guerra, onde houver alguém que está passando pelas suas crises existenciais, dá a ele graça, dá a ele poder, para ele perseverar, para ele, ó Pai querido, se manter em Tua presença com autoridade, ó Senhor. Tira, ó Pai querido, agora todo o temor, traga espírito de fortaleza, ó Pai, e faça o Teu povo levantar em marcha em direção à Tua palavra e à Tua promessa, e que seja um tempo de conquista, e que seja um tempo de vitória. Eu oro, ó Pai querido, sobre cada um daqueles que aqui estão, sobre cada família que aqui se reuniu, para pedir a Ti que esta semana que está iniciando seja uma semana vitoriosa, que o Teu filho seja vitorioso e que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. É o que eu lhe peço no nome de Jesus Cristo. Amém.